esqueça todos os problemas, desligue todos os problemas. Pensa só uma coisa, pense em Deus, pense em Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo, nosso governador do planeta Terra, o governador da Seara de Jesus. E através dessa prece das fraternidades, nós vamos ao encontro dos seres de luz, para que eles também possam nos ajudar e permitir que nós também possamos ajudá-los. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Com grande alegria, grande prazer, convidamos a nossa amiga Leda para que retornasse, para que falasse conosco. Eu tenho certeza, quem não conhece a Leda, quem não assistiu a palestra dela, vai se tornar um fã da Leda. Hoje ela preparou um tema muito legal, muito interessante mesmo. Tem uma grande influência. Ondas mentais, né? A Leda vai conversar com vocês e eu tenho certeza que o irmão José, que é o mentor dessa casa, e os benfeitores já estão em volta dela aqui, para inspirá-la, para que ela traga muitas luzes para nós. Obrigado, minha irmãzinha. Procura ficar, olha, não vai ficar muito longe do microfone, senão ninguém te escuta, hein? Não. Tá bom. Boa tarde a todos. Vocês me permitam, eu vou tirar a máscara, está distante. Assim, agradeço mais uma vez o convite dessa casa. Já tenho vindo aqui algumas vezes. Tenho a honra de ter feito a última palestra antes da pandemia, né, Rui? À noite. E num momento assim, né, difícil para a gente, continua difícil. Mas, se Deus quiser, isso é mais um aprendizado para nós. Não estamos nesse momento em vão, né? Se estamos aqui nesse momento, é porque fazia parte da nossa jornada, com certeza. Então, agradecendo mais uma vez os mentores, agradecendo a solicitação do Rui no apoio, agradecendo aos meus mentores e pedindo que possa transmitir para vocês a reflexão que eu preparei para essa tarde. E engraçado é forma de falar, mas sempre que a gente vem fazer uma palestra, a oração de quem a faz se coaduna com os objetivos da nossa palestra. Não é porque ele sabia o tema, mas o que ele falou, principalmente em relação à oração. No decorrer da palestra, provavelmente, os nossos mentores nos intuirão o momento adequado. Então, vejam bem, ondas mentais. As ondas mentais, quando eu dei esse tema, até houve o Rui, ele não deve ter percebido a mensagem no WhatsApp, e voltou a me perguntar do tema. Eu falei, Rui, eu já mandei. Eu quase alterei, né? Porque, na verdade, eu quero que essa reflexão se dirija também para a reforma íntima, que tem tudo a ver, vocês verão. Não sabendo exatamente da construção educativa de vocês, que a gente não sabe, né? Todos nós somos desconhecidos.
eu posso me apresentar, mas isso também não quer dizer nada, porque, na verdade, durante esse meu estudo, falado, né, de pessoas que são intelectualmente lá para cima e cujo aspecto moral está lá para baixo. Nós temos, nesse tempo de pandemia, a gente tem ouvido, a gente tem lido, a gente tem assistido a verdadeiros horrores praticados por pessoas cuja educação intelectual é de nível superior. Então você pensa assim, caramba, como é que uma pessoa que tem esse conhecimento tem essa ação, né? Para vocês entenderem, para nós entendermos que a educação intelectual ela é necessária, tanto é que Jesus dizia, instruí-vos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, mas também temos que nos instruir. Porque, na verdade, eu vou lhes dizer francamente, se a gente não estudar com afinco, várias vezes, lendo várias vezes as obras básicas, eu não li todas, mas eu tenho lido muito mais do que fiz há muito tempo atrás, que a gente às vezes não acha tempo, né? Eu vejo pelas minhas filhas, né? Eu falo, olha, leia, não tenho tempo, não tem tempo, imagina, se eu voltasse alguns anos, naturalmente eu dedicaria um tempo bem maior ao estudo dessas obras, à análise, porque tudo fará com que nós nos encaminhemos para uma melhora moral. Porque qualquer um sabe que, basta ver o que está acontecendo aí no mundo, qualquer um sabe que o nosso avanço tecnológico, intelectual, foi assim astronômico, né? O homem com a sua inteligência, o princípio inteligente, ele vem atuando de uma maneira assim maravilhosa, digamos assim, né? Mas a gente sabe também que muitas pessoas que fizeram grandes inventos ou chegaram a grandes conclusões na medicina, na engenharia, nas várias áreas do conhecimento humano, são humanos, né? Então, nós vemos, hoje a gente sabe que muitas pessoas ligadas à área da medicina assinam artigos vendendo, né, entre aspas, produtos que não são aquilo que dizem que é. E às vezes eles nem leem, né? Tem pessoas que fazem o artigo, eles só assinam e ganham uma senhora participação, e assim como médicos indicam remédios aí sempre para os mesmos, né? Isso aí não é à toa que vocês, quando vão num consultório médico, veem a quantidade de representantes de laboratórios que tem ali, né? Às vezes são 4, 5, 6, a gente fica lá esperando, mas eles estão lá fazendo a propaganda. É claro que a propaganda tem que ser feita, mas tem muito interesse comercial por detrás. Por quê? Porque nós ainda somos bastante imperfeitos, demais. E também porque nós, principalmente nós da doutrina espírita, nós que chegamos a ela, certo? Trazidos por alguma razão, nós chegamos a ela, né? Sejam lá pelas nossas dores, seja porque a espiritualidade resolveu nos acordar, assim como fizeram com as irmãs Fox com batidas, isso aconteceu comigo, batidas, certo? Sacudida, é engraçado, né? Sacudida, acorda na hora. Estava lá bem novinha, já estava passando por isso. Então, eu sei que a espiritualidade agiu no mundo de forma a nos chamar. Assim aconteceu há 2000 anos atrás, com Jesus chegando naquele século, no século de Augusto, né, lá para trás, há milênios, e trazendo então o seu evangelho, o seu ensinamento. O que era isso? Era o pensamento do Criador. Ele nunca se pôs como alguém que falasse por ele. Ele falava em nome de Deus, né? Não sou eu, mas é meu Pai que fala, certo? Não sou eu, ele sempre falou isso. Então, hoje também, nós estamos às voltas com esse pensamento de milênios. E olha, custou para a gente acordar, não custou não?
Eu tenho certeza que muitos daqui, que nem, não estou falando que vocês agora que começaram na doutrina, né? Chegaram nessa casa hoje. Mas, às vezes, quanto tempo se passa até a gente começar efetivamente a pensar na doutrina espírita como algo, pensar, ondas mentais. Essas ondas mentais que eu estou falando é o pensamento. O pensamento é uma força criadora. E se vocês, eu espero sinceramente passar para vocês o principal disso daí, que é essa capacidade de criação que o nosso pensamento tem. Nós estamos mergulhados na mente de Deus, na consciência cósmica, mente de Deus. E a nossa mente é co-criadora. A mente do Criador é imensurável. A palavra imensurável quer dizer, não pode ser medida, mas a nossa sim. Nós somos co-criadores e temos essa mente mensurável. Mas assim o fazemos junto com Ele, e através da inspiração divina. Quantos cientistas não chegaram a descobertas incríveis a partir da inspiração dos amigos do lado de lá? O Einstein dizia, 98% de suor, 2% de inspiração. Ele admitia a inspiração, é o tal do insight. Você, quando está pensando muito numa coisa, numa determinada hora, você vai encontrar algo que fala, nossa, é isso, né? Quantos de nós já não passamos por isso? Então, essa mente criadora, ela nos coloca em conexão. Somos criados à semelhança de Deus, certo? Então, é por isso que talvez muita gente pensava em Deus como se fosse um ser humano, né? Assim como nós, com cabeça, braços, pernas, e não é bem isso. A gente, ao estudar, vai vendo que Deus é uma força criadora, força. Assim como nós temos os nossos pensamentos, nós não vemos, mas eles são matéria, pura energia. É tanta energia que vocês, ao longo da vida, devem ter experimentado essa força mental. Seja em vocês, seja em alguém que tiveram convivência, ou para o bem, ou para o mal. Não é só porque a pessoa tem uma força mental poderosa, que ele vai estar atuando na seara do bem. Aí é que entra a situação complicada. Essa análise do pensamento como uma força, ela vem desde lá atrás, 1900, aliás, bem antes, né? Porque Dalton criou a teoria atômica em 1800 e barambambam. Já sabendo que a matéria era constituída por partículas infinitamente pequenas, as quais deu o nome de átomo, e esta palavra quer dizer o que não se divide, é prefixo de negação, tomos, é divisão. Naquele momento, aí a ciência vai avançando e chega numa construção de uma bomba atômica, uma infelicidade, né? Uma infelicidade assim. Acabou a guerra, quando foi lançada aquelas 2 bombas de hidrogênio, que hoje elas são bombinha de nada, perto dos armamentos nucleares que existem, cuja força de destruição é tamanha que, se eles atuarem, um país resolver jogar, o mundo acaba. E a isso Chico se referiu há mais de 50 anos atrás, quando falava que se nós conseguíssemos passar os próximos 50 anos, lá final da década de 60, né, sem uma guerra, o mundo iria se defrontar com um avanço, assim, no campo das ciências, de forma maravilhosa. Veja, ele falou no campo das ciências, no campo do conhecimento humano. Agora nós temos que fazer a nossa parte e fazer a lição de casa, cuja lição de casa significa estudo, reflexão. Eu, para chegar aqui e falar alguma coisa, eu tive que me preparar, senão eu chegava aqui e falava, olha, gente, a onda mental é uma ondinha. Joga aguinha, pedrinha lá no lago, você vai ver aquelas ondinhas, isso é onda mental. É muito mais do que isso, né?
E que nem eu falei para vocês, eu não vou entrar em detalhes da física, né? Algumas coisas a gente pode até falar. Eu não detenho esse conhecimento todo, mas um conhecimento básico eu acho bom vocês irem buscar, porque senão não entende muita coisa e aí fica marcando o passo, certo? Quando a gente avança no conhecimento, nossa, a coisa começa a se descortinar de tal maneira que você vai se sentindo parte de algo tão grandioso, apesar da nossa pequenez, mas nós fazemos parte de algo grandioso. Nós somos criação divina. Jesus dizia, né? Vós sois deuses. Quando Jesus dizia isso, ele não queria dizer que nós éramos super-heróis, mas que nós temos poderes. E um dos poderes que nós temos é o poder mental, a tal da vontade. A vontade é propriedade do espírito, não da matéria. Não é o cérebro que tem vontade. O cérebro é mero instrumento do espírito, da mente. A mente é o espírito. Os estudos foram avançando. Lá atrás, Carl Jung, né? Vejam, eles foram analisando a mente, cada um entrando num fundamento e outro complementando, e vem vindo. Chegamos agora, desde 1960, na psicologia transpessoal, que é uma coisa incrível. É ela que está abrindo as portas da nossa mente, mostrando que nós temos dentro de nós uma capacidade incrível, mas temos que conhecer para poder utilizar. Porque eu não posso fazer assim, eu vou pensar forte. Como pensar forte? Né? O que é pensar forte? O Rui falou da oração. A oração tem um poder incrível, porque ela é fruto da nossa mente. Você, para orar, você não precisa nem elaborar sons, palavras, não precisa. A gente, quando faz uma oração para um público, a gente tem que falar, porque senão se eu ficar aqui... Porque tem pessoas até que falam assim, Pai Nosso que está... Aí o povo vai junto, né? Bananá, e a pessoa às vezes termina antes, outro depois, é assim. Mas, na verdade, aquela oração que a gente faz do fundo do coração, quando estamos atravessando momentos na vida bastante complicados, porque quando a gente vem para cá, para este planeta, a gente não pode esperar que a gente vai ter uma vida mansa, né? Todo mundo quer a felicidade, porque a felicidade é aquele momento prazeroso. Mas nem tudo, que nem o ditado popular, nem tudo são flores, há os espinhos, certo? A gente aproveita da flor o perfume maravilhoso, a visão dela, tem flores maravilhosas, né, que a gente nem conhece, de tão assim, distantes das vezes do Brasil, né, estão lá no Himalaia, sei lá, maravilhosas. E a gente sabe que, às vezes, para pegar uma flor maravilhosa, tem uma que dá-se num despenhadeiro lá, que, nossa, é muito difícil pegá-la, mas aquele que a pega, nossa, é uma glória, né? Acho, nem sei se é glória, porque arranca ela da coisa, ela vai morrer. Mas a criação divina está numa flor, está numa obra de arte qualquer, né? O Van Gogh, ele fez um quadro chamado, como é que é? Milharal, alguma coisa assim. Agora eu esqueci, desculpem. Mas é algo assim. É um quadro que aparece acho que ou é o trigal ao vento, alguma coisa assim, não é? E aparece aquele movimento graças à genialidade do Van Gogh, né? Que mostra o movimento daquele vegetal, acho que é o trigal mesmo. E o vento atuando, né? Ou a brisa fazendo aquele movimentinho assim, ou um vento mais forte vergando o trigal. E com isso ele mostra uma das coisas que atuam na natureza, que são forças que produzem movimentos, que produzem ondas, ou, que nem nós estamos agora tratando, as ondas mentais. As ondas mentais são fluxo de um gerador, que é o nosso cérebro, as nossas células. É claro que o corpo físico vai atuar,
porque senão eu não tenho como emitir um pensamento se eu não estiver com a ideia plasmada no meu cérebro, né? Vai lá, é como se fosse uma marca, certo? E aí eu coloco essa ideia em palavras e em ação. Então, o pensamento, nós temos que ter muita responsabilidade na emissão dos nossos pensamentos, das nossas ondas mentais. Porque, lembrando, nós estamos aqui rodeados, que nem dizia Paulo, o apóstolo, por uma nuvem de testemunhas. Ó, nuvem. Aqui dentro deve ter, sei lá, que tenhamos umas 40 pessoas. Acredito que nós estamos em mais de 200, 300, junto com os nossos irmãos desencarnados que pululam aí, gravitando em torno do planeta. Eles não estão, alguns estão aqui, certo? Pelo espírito, não visível, é lógico. Nós não estamos naquele momento de uma incorporação, de uma vidência, mas quem é vidente consegue, né? Ver, às vezes, uma pessoa morta, certo? Você pode ver, ela aparece, não fisicamente, ela aparece em perispírito, que é um dos corpos que nós temos, responsável, como dizia Hernani Guimarães Andrade, que estudou bastante o perispírito, ele chamava de modelo de organização biológica, é um MOB, né? É esse corpo que faz o corpo físico. E é esse corpo que reveste o espírito, que dá ordens para ele, e ele, então, constrói o nosso corpo físico. Todos os órgãos do nosso corpo físico estão lá no perispírito, certo? E a energia mental dele é dele. E nós temos a nossa, certo? Mas nós fazemos conexão. Esse perispírito, gente, é ele que se expande quando das comunicações mediúnicas, mentalmente. O espírito emissor, ele, através do pensamento, vai entrando em contato com o perispírito, né? O perispírito do emissor com o perispírito do médium, que permite essa, digamos, introdução, certo? Que é uma coisa mental, mas é uma coisa também material. É uma matéria sutil. Porque vocês sabem que o perispírito é um corpo material, mas uma matéria sutil, né? Que não é a mesma matéria que nós temos aqui no corpo físico, certo? Portanto, ele não pode ser visto, mas ele se expande, ele atravessa espaços, né? Porque o nosso corpo permite isso, certo? Os átomos, ao se unirem, eles deixam espaços. E nós somos formados por trilhões e trilhões e trilhões de átomos, que formam as moléculas. A molécula é a menor parte de uma substância que mantém as suas propriedades. Então, no nosso corpo, vocês sabem, nós temos magnésio, cálcio, ferro, fósforo. Vocês vão, alguns aqui com idade já de frequentar médico há algum tempo, às vezes, ó, toma magnésio, toma cálcio, toma fósforo, toma ferro, né? Porque vai entrar na constituição do nosso corpo. O ferro faz parte das nossas hemácias, que são as células do sangue responsáveis em transportar os gases, o oxigênio para o interior e o CO2, que é levado até os pulmões para ser posto para fora, porque é tóxico. Ele resulta das queimas que acontecem no nosso corpo, que vão liberar energia. Olha só, energia. A energia é algo que está contido na matéria. Hoje falamos em que tudo é energia. Não se fala mais só em matéria, mas tudo é energia. Por isso nós podemos falar tranquilamente em energia mental, certo? Aquela que nós exteriorizamos através dos nossos pensamentos. Esses pensamentos, então, que eu falava para vocês, e vocês hão de convir, que ao externarmos os nossos pensamentos, nós estamos entrando em contato com outras mentes que estão nessa mesma frequência. Nós chamamos de frequência. É que nem ondas de rádio, né? Frequência modulada, ondas médias, é assim. Então, nós temos pensamentos que têm ondas curtas, ondas longas.
Os anjos, as legiões de anjos, eles só se comunicam pelo pensamento. E esse pensamento deles tem uma frequência diferente da nossa, por isso nós não podemos ouvi-los ou entendê-los, né? Mas podemos ouvir, sim, espíritos amigos que nos acompanham nesse orbe e falam a nós. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam no nosso agir? Sim. E na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Os espíritos. Estou falando de nós. Nós somos espíritos? Somos espíritos encarnados, mas somos espíritos, que aliás é o nosso estado normal. Nós aqui estamos só de passagem no corpo físico. Não é a nossa característica imortal. Somos espíritos que saímos do corpo, vamos para outro, certo? Nós mudamos de corpo, mas não mudamos de espírito. Nós mudamos de corpo físico, mas tudo que nós temos realizado através dos vários e milenares reencarnações que nós tivemos, nós levamos para onde formos os erros, os acertos, e nos é permitido, com a graça de Deus, pela misericórdia divina, que nos esqueçamos dos nossos outros atos, trazidos pelos nossos pensamentos, que estavam ainda numa fase de muita ignorância. Aí vamos fazer um acordo. Nós melhoramos? Você acha que nós melhoramos? Exatamente, mas melhoramos. Não desista de você. A gente não retroage. A gente pode estacionar, mas retroagir jamais. Isso é maravilhoso, não é? Aí pensando naqueles povos bárbaros de antigamente, que éramos nós, ou vocês duvidam disso? Ou vocês acham que nós éramos bonzinhos, maravilhosos, que nem nós somos agora. A gente se acha bonzinho agora, não se acha? Imaginemos há 1000 anos atrás, naquele momento em que a humanidade vivia guerreando, matando, fazendo muitas coisas ruins mesmo. Haviam espíritos mais evoluídos? Sim, porque eles sempre vêm entre nós, que é justamente para fazer o contraponto. Tanto é que nós temos que fazer o seguinte, nós temos por obrigação ajudar aqueles que estão na nossa retaguarda. Assim como os que estão à frente de nós têm a obrigação também de nos ajudar a chegar até eles. O que é que Jesus fez? Ele veio lá de uma esfera superior para fazer o quê? Por amor, nos ajudar. É que nem nós passamos, hoje nós temos um sentimento de compaixão bastante desenvolvido. Eu acho que todo mundo tem isso, que eu vejo que muita gente se incomoda com o outro, né? Eu vejo, às vezes a gente está lá no Google, aí até vou falar, me lembra de eu falar do Google. A gente está lá percorrendo o Google e aparece, pelo menos no meu tem aparecido por causa, acho que das minhas procuras também, né? Porque eles fazem exatamente isso, por isso que eu queria falar. Vocês vejam que o Google age como nós agimos em pensamento. O Google não, né? Quem está por detrás disso. Vocês sabem que quem está por detrás desta máquina, que é o celular, é uma indústria poderosíssima, né? Bill Gates, Steve Jobs, todos esses que inventaram essa parafernália de aparelhos que hoje invadiram nossas vidas, né? Hoje eu estou na minha casa com 300 fios, assim, é loucura, loucura. Aí, vejam bem, você, né, procura palestras. Aí, de repente, começam a surgir no seu aparelho várias palestras, né? Às vezes você procura Haroldo Dutra, né? Esses mais conhecidos, Divaldo Franco, daí começa a vir palestra. Maravilha. Estamos bem sintonizados? Estamos, né? Essas pessoas, ao fazerem palestras, eles falam apenas de coisas educativas, né? Coisas que nos põem para cima. Ninguém vai chegar e falar, vou falar do assassinato, tipo esses programas televisivos, que o cara fala, a câmera vem para mim, agora me aproxima. Né? Tudo para causar aquele estresse, aquela ansiedade. Ele não fala até o final do programa, porque o cara fica ali ligado.
Ainda hoje, quando estava preparando a palestra, eu me lembrei de quando surgiu esse programa diabólico aí, que é o Big Brother. Alguém deve ter tido a ideia, não, acredito eu, que houve um livro, né, vocês sabem, do George Orwell, chamado 1984, que não foi feito em 84, né, foi feito bem antes, falando dessa situação em que teria o irmão, né, o grande irmão, vigiando todas as pessoas. Hoje nós temos isso aí. E a gente nem se dá conta, né? Que onde você for, as câmeras das casas, das ruas, estão ali, em cima de você. Tanto é que a polícia, várias vezes, quando vai apresentar, às vezes, uma situação criminosa, as câmeras captaram o momento. É assim, né? Está todo mundo sendo muito bem vigiado. E eu acho interessante isso. Eu acho interessante que se faça isso dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. Sabe por quê? Porque acontecem coisas bárbaras, às vezes, dentro de uma sala, não digo aqui, que tem uma outra finalidade, e lida com outros alunos. Mas nas escolas públicas, das quais eu fiz parte, é terror. Às vezes são coisas terríveis, que você não tem, às vezes, como provar que ninguém quer falar, mas acontece, né? Aí eu vejo assim, nossa, se tivesse câmera, né, num recreio, às vezes, eu vi barbaridades acontecendo a partir de pessoas que trabalhavam na escola em relação a alunos, e não tive como provar, porque a pessoa falou, não foi, não vi, como é que eu vou provar? É a minha palavra, sabe? Uma coisa assim, eu falei, não, é interessante. Tem momentos que ela é interessante, desde que a pessoa saiba que está sendo filmado. Então, aí não tem problema, certo? Agora, filmar no escuro aí eu acho meio ruim, que nem acontece nesse livro aí. Então, vejam, essas nossas companhias, que são os espíritos que pululam em volta de nós, como é que você acha que nesse momento aí da tua vida, exatamente agora, quais espíritos você acha que estão aí em volta de você? Pressupostamente, tem de tudo. Exatamente, mas provavelmente, você está às voltas agora com espíritos que estão interessados no que tu está fazendo, que pode até ser um obsessor ou não, né? Porque esse negócio de falar que é tudo obsessor, não é não, viu, gente? Os nossos obsessores, às vezes, somos nós mesmos, que nos auto-obsedamos. Sabe como? Com os nossos pensamentos. A gente começa a pensar um monte de besteira, aí o que acontece? O que eu falei que acontece? As nossas ondas mentais entram em sintonia com as mesmas mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E isso vai criando uma força e um pensamento assim poderoso, uma força, que aquilo acaba realmente se evidenciando fisicamente. Olha que perigo, olha que loucura. Olha que loucura quando nós não vigiamos, como Jesus falou, orai e vigiai. Aliás, desculpem, é vigiai e orai. É uma coisa tão séria, e a gente segue pela vida, às vezes, deixando que os nossos pensamentos vagueiem, né? Tu vai lá dirigindo, olha para o lado assim, tem uma cena assim meio chata, mas você se envolve às vezes, né? Você se deixa envolver, pronto. Já está um montinho de gente, tu tem que pensar, não, já chamei o pessoal da esquerda aí para o meu lado, certo? O pessoal das sombras. Os nossos pensamentos, eles podem nos levar para a luz ou para as sombras. Disso depende o quê? O que eu falei? Não só da oração, mas de algo maior ainda. Exato. Mas o que? Exatamente. Que está lá no espírito. A vontade. Porque vejam bem, você falou oração, né? Você pode ficar 24 horas por dia orando. Não tem religiões. A minha mãe sempre comentava de uma parente nossa lá que decidiu entrar para a vida religiosa. Aí os parentes foram dela se despedir, porque era uma como é que a gente fala? Esqueci a palavra. Mas era não vou chamar de seita, era não, por exemplo, tem uma ordem, né? Tem a ordem dos franciscanos, a ordem dos capuchinhos, sei lá. Era uma ordem religiosa que a pessoa, ao entrar, morria para o mundo. Então, ele deixava de ter parentes. Não tinha mãe, não tinha pai, sabe aquela coisa bem assim, né? Meio primitiva, acho eu. E aí as pessoas chorando. Aí a fulana lá, se achando privilegiada, falou assim, ora, quem devia estar chorando são vocês que estão ficando aí no mundo.
Porque ela achava, isso é egoísmo. Isso aí faz muito tempo, né? Provavelmente ela já até faleceu e tal, e já deve ter reencarnado e pensado, nossa, como eu fui egoísta, né? Eu só pensei no meu prazerzinho de ficar longe das misérias do mundo. Mas a gente não fica longe da miséria do mundo, porque a miséria do mundo somos nós. Nós e os nossos pensamentos maravilhosos, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar mentalmente, a partir do momento que nós vamos deitar, até o acordar. Eu deito pensando, me encomendando para regiões espirituais, aonde eu vá aprender, aonde eu vá evoluir, sem deixar de fazer esse pedido, porque Jesus disse, peça e receberás. Então, você imagina que ao se deitar, achando que você é maravilhosa, não precisa de nada, nem de ninguém, você vai e se deita, não faz nenhuma oração, não perde um minuto da tua vida pensando no bem, para você até e para os outros, né? Porque quando você faz o bem, você está fazendo não só para você, porque todo pensamento emitido, ele volta para nós na mesma proporção, na mesma força, em sentido contrário. Já dizia Isaac Newton, certo? As forças que atuam, uma vai e faz uma ação. Aquela ação desencadeia o quê? Uma reação de igual direção e sentidos opostos. Vem para você. A primeira pessoa que recebe impacto do teu pensamento, seja ele bom ou mal, somos nós mesmos. Então, todo cuidado na hora do pensar. Então, voltando lá, vai deitar? Não esqueça de pedir isso. Peça com muita fé, para não ser levado para regiões meio estranhas. Às vezes você não acorda e fala, caramba, uma sensação ruim, embora não se lembre do porquê que você está com aquela sensação, mas com certeza você visitou regiões umbralinas, com certeza. Esteve às voltas com companhias nada agradáveis, por isso a sensação assim de opressão. Aliás, não é só durante um sono assim, que a gente vai visitar regiões por invigilância, né? Mas também quando adentramos num ambiente, aonde naquele ambiente não há preocupação da maioria com o bem, se você for uma pessoa de bem, você não vai se sentir bem. Você vai ter uma angústia muito grande, uma sensação horrível. Imaginem vocês, eu vou falar porque vocês devem ter lido, ouvido, falado, que se fechou em São Paulo, no Rio, sei lá, uma casa de swing. Você sabe que é troca de casais. Coisa absurda, né? Coisa absurda. E tem gente que justifica, né? Mas deixa para lá. Aí, assim, tu imagina você entrando numa região dessa. O que tu acha que tem lá dentro? Lá dentro vão ter as mentes viciadas em sexo. Não só encarnados, como desencarnados. Esse é o problema. Porque o encarnado está vendo, tal, vai, né? Mas o desencarnado são vários, gente, são muitos. Porque do jeito que nós saímos da Terra, nós chegamos do lado de lá. Então, aquele camarada que sai com uma porção de vícios, ele chega lá com todos os vícios. Ele chega lá. Então, o que ele vai fazer? Ele tem aquele vício. O vício é aquele hábito repetitivo, certo? Aquele hábito. A gente não chega e fala assim, olha, isso já se tornou um hábito na minha vida. Alguém fala assim, nossa, mas você faz isso sempre, né? Às vezes é uma coisa boa. E às vezes a pessoa está sendo sarcástica, né? Mas você fala assim, olha, isso se tornou um hábito para mim. E é assim que é. Toda vez que você começa a fazer alguma coisa repetidas vezes, aquilo vai se incorporar ao seu espírito. Ao seu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus amigos, eu vou encerrar, porque faz uns 30 minutos, a não ser que você me dê mais um tempinho aí. Mas eu encerro dizendo para vocês o seguinte, uma frase que é de um ditado antigo, o hábito faz o monge, né? O hábito faz o monge. É claro que não está se falando do hábito nosso de existir e do pensar. O hábito vem do pensar. Nós somos viajantes de outras galáxias, com certeza. E nós trazemos, que nem eu falei no início lá, que o nosso espírito, ele vem vindo com todos os hábitos antigos, os chamados atavismos, que são
comportamentos repetitivos. Note que se vocês têm algum, comece a pensar, se for um bom hábito, vá em frente. Mas se não for, procura se livrar. Fazendo o quê? Vigiando e orando. Então, ao emitirmos pensamentos, as nossas ondas mentais, que elas plasmem na nossa aura, que é a nossa expansão mental, do nosso corpo mental, que elas plasmem imagens muito boas, porque os espíritos veem isso, eles veem a nossa aura. Nós não vemos as dele, mas eles veem a nossa. Então, eles se aproximam de nós por conta disso. Olha aquele ali no que ele está pensando. Vamos lá. O que faz afinidade. Então, essas afinidades, nós temos que ter afinidades com espíritos bons, que nos elevem, que nos façam progredir, moralmente falando. Moralmente falando. Que Jesus e a Virgem Maria nos envolva em vibrações maravilhosas de amor e paz. E façamos como Francisco de Assis. Na oração que a gente começa, faça como ele. Jesus, fazei-me um instrumento da tua paz. Porque a paz em nós leva a paz ao mundo. Nós somos corresponsáveis. Então, o Rui falou nesse grupo de oração, maravilha, participamos, nem que em pensamento nas nossas orações nós estamos lá, mandando vibrações, ondas mentais, de felicidade, de esperança, de alegria, de cura, de resignação, de aceitação, para todos aqueles que estão em momentos difíceis. Fiquem com Deus, muito obrigado.